So, Professor Marandi, where are we going today? We are going to the funeral, and I think you had some other plans too, but I ruined them for you. So, what does it mean for you today to go to the funeral of Ali Khamenei? Well, Ayatollah Khamenei, I knew him personally a bit. He was obviously my father. He were very close friends for a very long time. As I've said many times, I don't get involved in politics up close. Porque achava que seria mais útil como um cidadão comum. Então raramente vou a esses lugares, mas o encontrei algumas vezes. Na verdade, tive 4 encontros particulares com ele, sobre algo que ele queria que eu fizesse. Isso foi durante o mês do Ramadã, alguns anos atrás. Ele sempre foi uma pessoa muito impressionante, muito humilde, muito educado, muito culto. O domínio que ele tinha da literatura e da língua persa era extraordinário. Acho que todo mundo reconheceria isso. O azeri dele era excelente. E na literatura azeri, o principal nome da literatura azeri do último século, talvez dos últimos poucos séculos, era seu grande amigo Shahryar. Sim, o poeta. Então ele conhecia muito bem a literatura azeri. O árabe dele também era excelente. Excelente mesmo. E ele dominava muito bem a literatura árabe, os textos islâmicos, o Alcorão, o sagrado Alcorão, claro. E ele, acho que já te contei isso antes, lia em inglês. Ele leu romances em inglês. Vou te contar uma história que nunca contei pra ninguém antes. Quer dizer, contei só metade dela. No começo, quando eu ainda fazia entrevistas, isso foi depois de 2009, acho que algumas semanas depois das eleições presidenciais no Irã. O Ahmadinejad venceu as eleições, goste-se dele ou não. E eu comentava sobre isso no espaço público, na mídia ocidental, na RT, na Al Jazeera e por aí vai. Aí uma vez, o Fareed Zakaria o convidou, e eu deveria ter um debate de 20 minutos com ele. Mas cortaram para 8 minutos. Cortaram a maior parte, o que não foi bom para ele. O debate não correu bem para ele. De qualquer forma, acabou sendo um debate de uns 8 ou 9 minutos. E ele foi muito ofensivo comigo. Me atacou, levou tudo pro lado pessoal, me chamou de porta-voz de um regime moribundo e esse tipo de coisa. Sim. E o Ayatollah Khamenei viu isso, ou alguém mostrou para ele. E ele me disse quando eu o encontrei que tinha visto meu debate e que eu tinha ido muito bem. Eu não contei para ele que cortaram as partes boas, mas agradeci. Aí ele disse que eu devia ter cuidado. Comentou que ficou um pouco surpreso, porque o apresentador, pelo que ele tinha lido sobre ele, parecia ser mais razoável. Sim. Porque ele lia a Newsweek e a revista Time toda semana, naquela época em que ainda existiam revistas assim. Não lia tudo, mas as partes principais. Então ele era muito fluente em inglês. Muito mesmo. E claro, você sabe, Max, ele também é um gênio militar. E olha o que ele fez. Toda essa estratégia militar que foi desenvolvida ao longo de décadas, as instalações subterrâneas, os drones. Tenho certeza de que você lembra como zombavam dos mísseis do Irã, como riam dos drones. Quer dizer, foi o Irã que realmente transformou os drones em algo relevante. Os russos, claro, vão te dizer isso mais do que qualquer um. Eles também faziam piada com os drones iranianos. E foi com essas capacidades que foram desenvolvidas. E dentro do Irã, ele era muito criticado. Diziam, sabe, as pessoas diziam, essa não é a era dos drones e dos mísseis. É a era do diálogo e dessas coisas. E os políticos o criticavam. Pessoas influentes na mídia também o criticavam. Mas ele continuou avançando e desenvolveu isso. E mesmo depois de o terem assassinado, mesmo com ele sendo considerado um mártir, e mesmo com muitos dos comandantes mais experientes também mortos, eles venceram a guerra sem ele e sem a liderança dele. Quer dizer, isso mostra o quanto a estratégia militar iraniana foi eficaz. Apesar da perda da liderança, ela continuou funcionando.
E nós, durante essa guerra, a guerra do ano passado, tirando aquela guerra de 12 dias, durante essa guerra, a gente ficou uma semana sem líder, certo? E mesmo assim, durante essa semana, o povo conseguiu administrar o país de forma eficiente e as forças armadas continuaram reagindo. E não foi que o Irã apenas sobreviveu. O Irã venceu a guerra. Até o último momento, eles revidaram dia e noite. Ele é uma pessoa extraordinária. É por isso que milhões de pessoas estão indo ao funeral dele, mesmo sendo no meio do verão. E o preto não é a melhor roupa para esse calor, mas elas estão usando a cor do luto no Irã. Ele foi vice-ministro da Defesa durante a guerra entre o Irã e o Iraque. Foi presidente. Acho que esse histórico não é bem compreendido fora do Irã. Ele ajudou a elaborar a estratégia de longo prazo, incluindo a formação de alianças dentro do mundo xiita como forma de dissuasão. E depois, sabe, havia o lado literário de Ali Khamenei, alguém erudito, estudioso e também pouco compreendido. Quero dizer, o que você acha que vai permanecer mais fortemente sobre ele? E você acha que o sucesso do Irã em evitar essa guerra que lhe foi imposta acabou enfraquecendo a propaganda sobre a liderança dele? Has actually punctured the propaganda about his leadership. Olha, eu diria que as alianças que foram formadas foram muito além do mundo xiita. Quer dizer, eu estava no Iraque durante a guerra contra o Estado Islâmico e viajei por aquelas áreas que tinham sido retomadas. Durante a maior parte da minha viagem, eu estava com grupos sunitas do Rashid. É isso mesmo. Quer dizer, acho que também existem os grupos de resistência palestinos. E na Síria também, sim, a resistência palestina, mas também o grupo cristão Rashid. Isso mesmo, o Rashid cristão. Eu cheguei a jantar com um comandante local de um grupo cristão. Todos faziam parte de uma ampla coalizão apoiada pelo Irã. Na Síria, eu quase sempre passava meu tempo com grupos sunitas do país, então existia essa coalizão ampla que incluía qualquer um que fosse contra o império, qualquer um que fosse contra o sionismo. Ele criou, portanto, uma grande frente, mas é claro que essa frente teria sido muito mais eficaz se os aliados dos Estados Unidos na região não fossem tão insistentes em fomentar o sectarismo. Então os sauditas, os emiradenses, os qatarianos, os bahreinitas, todos ali na região do Golfo Pérsico, especialmente com toda aquela riqueza enorme, fizeram de tudo para criar divisões sectárias, religiosas, raciais. Mas no fim das contas, o que ele estava tentando fazer era criar um ambiente onde o povo palestino pudesse viver. E a crença dele era apoiar os oprimidos, os marginalizados. Essa foi uma política que ele seguiu no Irã. E nós tivemos diferentes governos no Irã, com orientações ideológicas diferentes. Alguns eram liberais, outros mais à esquerda, sabe? Mas ele sempre pressionava as administrações a fazerem mais pelos desfavorecidos e pelos marginalizados, nos bairros mais pobres, nas cidades mais carentes, nas vilas, nos povoados. Então, quer dizer, você conhece bem o Irã, mas quase todos os iranianos são liberais. Hoje tem eletricidade em todo lugar, gás natural em todo lugar, em todas as cidades, na maioria das vilas, e água encanada, mesmo sendo um país relativamente seco. Muita coisa foi feita pelos que estavam à margem, e isso aconteceu por causa dele, e antes dele, do Imam Khomeini, que foi o fundador da Revolução e que iniciou essas políticas. O apoio dele aos oprimidos, aos excluídos, eu acho que foi fundamental. E o apoio do Irã ao povo palestino é muito profundo. Mesmo com o Ocidente, a mídia árabe e a mídia persa no Ocidente tentando separar os iranianos dos árabes e os xiitas dos sunitas, mostrando o tempo todo imagens de como os palestinos sunitas supostamente odeiam o Irã. Certo. Veja, a mídia persa no Ocidente, que transmite para o Irã, costuma encontrar palestinos sunitas para dizer como o Irã é mau e como,
E aí eles dizem, olha, o seu governo está ajudando essas pessoas, e elas odeiam o Irã. Mas apesar disso, ele e seus apoiadores sempre se mantiveram firmes no apoio ao povo palestino. Eles enxergavam além da propaganda, percebiam as tentativas de criar essas divisões. E ele continua. E sabe, no mundo árabe, os regimes sempre diziam que os iranianos não eram sinceros no apoio à causa palestina. Sim. O Ayatollah Khamenei, eu acho que ele é sem dúvida o maior mártir pela causa palestina. Como? O que mais alguém poderia oferecer? E é por isso que você acredita que ele foi morto? Ah, sem dúvida. Mas eles calcularam mal, porque acreditam nos próprios estereótipos orientalistas. Existem estereótipos sobre o Irã, existem narrativas sobre o Irã, de que é um regime despótico, que é mau, impopular, que está prestes a desmoronar, que não consegue governar, que é incapaz de se autogovernar. Mas é tão capaz que derrotou uma superpotência e toda uma ampla coalizão de países que lutavam contra o Irã. E ele os derrotou mesmo na sua ausência. Então, hoje, o que a gente vai ver é, de certa forma, uma rejeição à propaganda dessa liderança totalitária sem base popular. Fala um pouco sobre isso. Quer dizer, você já falou bastante sobre a guerra assimétrica, mas tem outro ponto fundamental. A capacidade do Irã de conter esse ataque massivo se deveu à mobilização popular e à ideologia xiita, a ideia de estar ao lado dos oprimidos. Sim, e muitos sunitas também fazem parte disso no Irã. Se você observar os sunis nas áreas curdas, ou pelo sul, pela fronteira com o Paquistão. Qual é o papel da ideologia em impedir uma mudança de regime e evitar que o Irã se transforme, digamos, numa situação parecida com a da Venezuela? É tudo. É tudo. Quer dizer, existe uma crença muito forte no Irã, entre a maioria dos iranianos, de que eles precisam se levantar contra o opressor, contra o império, e isso é uma força muito poderosa. E claro, sempre há iranianos que desprezam a República Islâmica do Irã, que a odeiam. Hoje são bem menos do que antes da guerra, ironicamente, bem menos. Eu tenho alunos, não meus alunos diretos, mas alunos da minha faculdade, que vieram falar comigo depois que a guerra começou. Eles disseram que participaram dos protestos e que eram contra aquilo, mas que agora querem compensar os erros do passado e perguntaram o que poderiam fazer. Alguns ficaram bem emocionados, especialmente nos primeiros 2 ou 3 dias. 3 alunos diferentes vieram falar comigo, cada um separadamente, perguntando o que poderiam fazer para reparar o que consideram ter sido seus erros do passado. Mas a grande maioria dos iranianos apoia a República Islâmica. E muitos deles, não posso dizer números exatos, mas uma parte significativa da sociedade está disposta a fazer o sacrifício máximo para enfrentar o império. Mas a gente tem visto esse tipo de manifestação, esses encontros na Praça Engelab e em outras praças pelo Irã, todas as noites. Quer dizer, são os fiéis mais convictos da República Islâmica. E, de certa forma, eles representam o que Ali Shariat chamou de xismo vermelho. E eles estão lá também para evitar uma mudança de regime, porque um dos mecanismos usados para tentar desestabilizar o Irã foram os motins. Fala um pouco sobre o papel da presença física deles durante a guerra, ou quando cercavam possíveis alvos que poderiam ser bombardeados, como a infraestrutura. Eu não sei se isso pode ser chamado de xismo vermelho. Você acha que é só nacionalismo? Não, é a ideologia xiita. Mas o nacionalismo, o Islã e o Irã estão profundamente entrelaçados. Se você me perguntar se eu sou iraniano ou muçulmano, para mim, Irã e Islã não são 2 coisas separadas. Não são. Como iraniano, os iranianos apoiam os oprimidos.
como muçulmano, para a maioria não existe essa divisão. Se você perguntasse, tipo, você é iraniano ou muçulmano, eles responderiam, qual é a diferença? Então não existe essa separação. Quer dizer, até alguns scrubares que devias like, sou iraniano. Deeply secular to say I'm Iranian. Mas resto, excepcional. Yeah. I think Mas eu acho que como muçulmano xiita, essa é a força mais poderosa por trás da resistência e do apoio aos oprimidos. E os oprimidos não precisam ser muçulmanos. have to be Muslim. They don't. Ele não precisa ser. I mean, Iran supported. Quer dizer, o Irã apoiou Cuba desde o começo da Revolução, em tempos muito difíceis para Cuba, quando a União Soviética entrou em colapso. E o Irã também passava por grandes dificuldades financeiras. Mesmo assim, continuou apoiando Cuba e a Venezuela. A Venezuela foi mais recente. Mas eu estou falando até dos anos 80, quando o Irã estava em guerra e numa situação complicada. Quando a União Soviética caiu, Cuba ficou realmente numa situação muito ruim. Mas o Irã apoiou Gibar no sul da África. Eu nem sei quantas vezes, enquanto ele era presidente, ele viajou para os países da linha de frente no sul da África para ajudar na luta contra o regime do apartheid. The apartheid regime. Sol, Just, I mean, what you see out here, it's o que a gente vê aqui, para mim, não é só uma demonstração religiosa, é uma demonstração anti-imperialista. Qualquer pessoa contra o imperialismo consegue ver o que está acontecendo com Cuba, esse cerco que causa fome, ou o que está acontecendo com a necessidade de privatizar partes da economia, ou ainda com a Venezuela, que deixou israelenses entrarem para supostamente ajudar depois do terremoto, o que na prática é quase uma bandeira branca de rendição. E aqui, quero dizer, dá para ver ao nosso redor que isso não está acontecendo aqui. that is not happening here. Yeah, you're absolutely correct. It is And so anti- where Você está absolutamente certo. Então, onde a gente está agora? A gente está tentando chegar perto de onde estão acontecendo os funerais. Olha só, especialmente aí atrás de você, tem muita gente nas calçadas, muita gente vestida de preto, e mais, a gente está tentando chegar lá. Não sei se a gente vai conseguir. we're trying to get there. I don't know if we can. I think more Eu acho que mais pessoas anti-imperialistas, inclusive as que são seculares, estão percebendo isso. I think that what Olha, eu acho que o que estamos vendo no Irã são pessoas anti-imperialistas, anti-neocolonialistas e que defendem os mais desfavorecidos, os oprimidos, onde quer que estejam. É disso que se trata. E eu acredito que isso está profundamente enraizado na nossa cultura religiosa. É por isso que temos sido tão firmes na nossa defesa e no nosso apoio a todas essas pessoas. E eu acho que é um movimento bem amplo, ao contrário do que gostam de dizer no Ocidente. Dizem que esses muçulmanos celebram a morte. Não, não é isso. Eles estão dispostos a se sacrificar em nome da justiça. to sacrifice for the sake of justice. They're willing to sacrifice to save. Eles estão dispostos a se sacrificar para salvar, para proteger os oprimidos. Quer dizer, uma das coisas mais impressionantes que o Hezbollah fez foi fazer tantos sacrifícios para poupar as crianças de Gaza. Sim, foi para salvar a vida delas. Não foi uma celebração, não foi uma celebração da morte. Foi uma tentativa de salvar a vida de centenas de milhares de pessoas, talvez até milhões, na Palestina. Ou, por exemplo, quando dizem, lá na tenda, que os muçulmanos são intolerantes. No Iraque e na Síria, os iranianos estavam apoiando as minorias contra o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, sunitas, yazidis. Quer dizer, o Ocidente gosta de fazer parecer que foram eles que salvaram os yazidis. I mean, the West likes to make it seem as if they saved the Yazidis. It was the Iranians who saved the Yazidis. The Kurds. Foram os iranianos que salvaram os yazidis. Os curdos estavam na Síria. As regiões mais devastadas pelo ISIS e pela Al-Qaeda eram algumas áreas específicas. E os iranianos estavam morrendo ali, lutando contra esses grupos extremistas financiados por agências de inteligência estrangeiras. Mas o Catar, os sauditas, o Erdogan e outros queriam que as pessoas acreditassem que não, que eram forças populares, o que obviamente não era verdade. Mas é assim. E de novo, seja na Venezuela, um país católico, em Cuba, um país comunista, no sul da África, com suas próprias características, ou na Síria, em Gaza, no Afeganistão,
É sempre o mesmo modelo. É isso. In Afghanistan, the same model. The same model always existed. O mesmo lema sempre existiu. Uma coisa que eu queria perguntar, ou que tenho perguntado para algumas pessoas, e eu sei que há um certo debate sobre isso, é o assassinato de Ali Khamenei. Ele estava no escritório dele, no dia 28 de fevereiro, com a família. E bom, você sabe, faz parte de um conjunto de prédios, certo? Então, outras figuras da liderança também estavam lá. Eu sabia que o ataque viria de alguma forma, sabe? Quer dizer, era óbvio. Eu sabia sim, você sabia. Então, por que ele estava lá? Você acha que ele estava aceitando o martírio? E por que tantas outras pessoas estavam lá também? Quais são os seus pensamentos sobre aquele dia e o que aconteceu? What are your thoughts on that day and what happened? Well, it's a somewhat large Bom, complex. é um complexo relativamente grande. E é o escritório do líder. Então eles têm diferentes setores. Eu já estive lá em várias ocasiões. Eles têm diferentes setores. E como era um dia de trabalho, as pessoas estavam indo trabalhar. Mas ele se recusou a sair, dizendo que muita gente não tinha para onde ir e que ele não ia se mudar. Nowhere to go, and I'm not going to move. And Existiu ein Gotgrang. hey, now he wasn't for certain that they were going to target him. Não era certo que eles fossem mirar nele. Durante a guerra de 12 dias, eles não miraram nele. E também não era certo que fariam isso logo no primeiro dia. Mas ele decidiu ficar onde estava. E como você sabe, alguns membros da família dele moram naquele complexo por motivos de segurança. A sobrinha dele foi assassinada. O genro dele foi assassinado. O genro era meu amigo, uma pessoa muito, muito boa, uma das melhores que já conheci na vida. E a filha dele também foi assassinada. Não a filha casada com o genro que foi morto, mas outra pessoa. Então eles miraram e lançaram mísseis contra diferentes prédios, inclusive as casas da família dele. Missiles at different buildings, including the homes of his family. But since Mas como alguns membros da família dele estavam no trabalho ou na escola, eles não estavam lá e acabaram sobrevivendo. Quer dizer, você sempre tenta, sempre dá uma chance, entende? And totally. Com certeza. Saiu tudo pela culatra. Quer dizer, deu para ver as pessoas indo para as ruas de um jeito que antes simplesmente não iam. absolutely. And even Com certeza, com certeza. E até aquelas pessoas que acreditaram na propaganda de que ele estava escondido em algum bunker por aí. Pois é, pois é. Sabe, essas pessoas mais ingênuas que escutam a mídia ocidental, esse aparato de mídia em persa. Existe um enorme aparato de mídia em língua persa, algo que não existe para a Rússia nem para a China. É algo único do Irã. E dia e noite, eles bombardearam os iranianos com propaganda contra o governo. Algumas pessoas acreditaram que ele estava num bunker, ou que os filhos dele estavam em Moscou. Então, quando viram que ele tinha sido morto logo no primeiro dia, muita gente veio falar comigo, dizendo como tinham sido enganadas. how they We're misled. how they were misled. A lot of people. Muita gente foi enganada. Mas eu nunca fui, nem por um instante, e acho que você sabe disso. Nem por um momento eu achei que o Irã seria derrotado. Eu sabia que a gente ia vencer essa guerra. E eu sabia que esse assassinato ia fortalecer o Irã. E eu sabia que o assassinato das crianças em Minab também ia fortalecer o Irã. E eu acredito firmemente que o assassinato das crianças em Minab foi totalmente intencional. Não havia dúvida nenhuma sobre isso. Por que faria uma coisa dessas? Bom, antes de tudo, a escola era uma escola já estabelecida. Não era como se tivesse aberto 2 dias antes. Ela existia há anos. 2 days before. It was there for years. And I've been in military operations. E eu já participei de operações militares, como você sabe. E no primeiro dia de qualquer operação, os alvos são muito bem verificados. Por semanas, meses, às vezes até anos. Eles sabem exatamente do que estão falando. Depois de algumas semanas, quando tudo começa a se mover, quando as pessoas estão se deslocando, aí sim podem acontecer erros. Podem achar que, digamos, um oficial está em certo prédio, e na verdade há civis lá. Isso é possível. Acontece, eu acho. Mas no primeiro dia? Não, nunca. E muitas dessas crianças eram filhos de oficiais. E eles queriam dar uma lição nesses oficiais. And they wanted to teach the officers a lesson. Well, it's sort of like Bom, é mais ou menos assim.
Não há dúvida de que o ataque ao Medina, esse navio desarmado, que voltava de um exercício naval com os indianos e os americanos, foi torpedeado. E depois disso, eles se recusaram a resgatar os marinheiros. E aí o Trump disse algo tipo: não era como se eles tivessem prazer em fazer isso, ou que fariam de novo. Eu não lembro exatamente o que foi. Ele disse que era algo profundamente perturbador. Mas enfim, é isso. Ele disse que estava rindo disso, ou algo assim. Então, quando eles cometem genocídio em Gaza, ninguém devia se surpreender que fariam isso de propósito, matando crianças em Minab. E eles bombardearam hospitais, bombardearam ambulâncias nas rodovias. E bombardear um funeral? Como é que fé? É possível, mas eu vou garantir que você fique bem, tá bom? É possível. Você é meu segurança. É possível que tenham te colocado como alvo em público. É, pelo visto eu tô em algum tipo de lista. Que lista é essa? Não faço ideia. Recebi uma carta pelo correio antes de ver Drink, dizendo que eu péssimo. Só isso que dizia. Bom, é melhor não você. Então, eu não sei qual de nós dois está colocando o outro em mais perigo. Bom, a gente tem a responsabilidade de fazer o que é certo. E o resto está nas mãos de Deus. Bem, a guerra foi... Essa fase da guerra fracassou, eu diria. Sem dúvida. É uma guerra de desgaste. Ou talvez um conflito congelado neste momento. Pode voltar a esquentar. Mas quando eu vejo essas ameaças... Ok, é verdade que eles assassinaram lideranças de alto escalão, mas o fato de tanta gente estar sendo ameaçada agora mostra um sinal de desespero dentro do movimento sionista mais amplo. Concordo. Concordo, sim. E acho que o mundo está se voltando contra eles. Os judeus estão se voltando contra eles. E acho que eu estava mais otimista do que você, de certa forma, quando a gente falou sobre isso na Turquia. Quer dizer, eu acho que, me corrija se eu estiver errado, mas acho que as primárias em Nova York foram um ponto de virada importante. E isso mostra como os jovens judeus nos Estados Unidos, eles enfrentam, todos nós enfrentamos propaganda, mas eles enfrentam uma propaganda dupla. Você sabe disso, claro, melhor do que eu. Eles não estão só expostos ao aparato de propaganda dos Estados Unidos, mas também à propaganda sionista dentro da própria comunidade judaica. E apesar disso, apesar dessas duas camadas de propaganda, eles se voltaram contra essas pessoas. E o mesmo está acontecendo com o público americano em geral, com a sociedade, e também em toda a Europa, em todo o mundo ocidental, e até no sul, global, inclusive na Índia. Eu tenho amigos indianos que no começo diziam que as coisas não estavam boas por lá. Mas aos poucos, um grande grupo, não estou dizendo a maioria, mas um grupo grande, da população hindu, talvez até a maioria, não sei, não tenho esses números, esse grupo se voltou contra os Estados Unidos, contra Trump e Netanyahu, e passou a demonstrar simpatia pelo Irã e cada vez mais pelos palestinos. Então as pessoas estão enxergando além da propaganda. E eu acho que isso é devastador para o sionismo. Às vezes eu acho que eles odeiam o Zohar Mamdani mais do que odeiam o Ali ou o Mojtaba Khamenei. Eu prefiro não comentar sobre isso, porque aí vão dizer que o regime está apoiando alguém. Não, esse é o meu comentário. Eu só apoio o Max Blumenthal. Se quiserem lidar com ele, lidem com ele. Você quer ir agora? E depois a gente continua? A gente vai sair? É, estão esperando a gente. Eu não sabia. Já faz uns 10 minutos que estão esperando. Tá bom, vamos lá. Então agora a gente está indo para a mesquita. Quer dizer, o que está acontecendo? Bom, o pessoal lá de baixo e das outras ruas ao redor fica indo e voltando, porque trouxeram o Ayatollah Khamenei para cá às 6 da manhã. Tinha gente aqui desde a meia-noite de ontem, esperando para trazer ele. E aí o povo vai e vem o dia todo. Amanhã de manhã vai ter a oração,
e depois de amanhã acontece o cortejo fúnebre. And then the day after tomorrow, there's the funeral procession. Certo? So today is people just come and go. Então, hoje as pessoas vêm e vão ao longo do dia para prestar suas homenagens, fazer suas orações e demonstrar apoio à revolução, à resistência e também ao movimento mais amplo, o chamado Eixo da Resistência, que está aí para apoiar a causa palestina. The axis of resistance, which is out there to support the Palestinian cause. Yesterday, diplomats were here. Ontem, havia diplomatas aqui, desde a Rússia até o Afeganistão, que hoje é governado por um governo controlado pelo Talibã. Quer dizer, o Talibã, eles não atacaram o Irã em 1998. Quase começou uma guerra na fronteira. Vieram muitos países e alguns talvez menos esperados. A Índia enviou uma delegação. O que isso simboliza para a chamada comunidade internacional? Symbolize to the quote-unquote international community. Well, first of all, the Americans have worked very hard and have put a lot of Bom, pressure antes de tudo, os americanos trabalharam muito e colocaram muita pressão sobre vários países para que não enviassem delegações. Acho que o Marco Rubio está ameaçando líderes do Golfo e também em outras partes do mundo, na África, na América Latina, para garantir que ninguém envie delegações. Mas muitas delegações estão aqui, mesmo no momento em que não há paz. Alguns desses líderes vieram apesar das preocupações com a própria segurança, e isso diz muita coisa. Alguns não vieram, acredito eu, por medo pessoal e outros por intimidação. Mas de qualquer forma, o Talibã é um caso interessante. O Talibã teve apoio do Ocidente na sua criação, todo mundo sabe disso, e as agências de inteligência ocidentais ajudaram a criar o Talibã. E a Al-Qaeda é uma criação ocidental e saudita, pois é. Então o Talibã, quando foi criado, era um grupo extremamente radical e massacrou muita gente. and it massacred lots of people. And they murdered Iranian diplomats. E eles assassinaram diplomatas iranianos, atacaram o consulado em Mazar-e-Sharif e mataram, acho que 11 diplomatas iranianos, talvez 10 diplomatas e um jornalista. Não tenho certeza do número exato. Mas aos poucos, os iranianos, sob o comando do general Soleimani, começaram a conversar com o Talibã. E o Talibã, depois da invasão dos Estados Unidos, começou a mudar. Depois do 11 de setembro e da invasão americana no Afeganistão, eles realmente começaram a mudar. Quer dizer, o Talibã de hoje ainda está longe do que a gente gostaria que fosse. As mulheres não podem ir à escola, nem à universidade. Elas não podem trabalhar. Certo. Mas os líderes do Talibã de hoje não cometem os mesmos massacres que vimos naquela época aos quais você se referiu. É uma nova geração de pessoas. Eles não estão explodindo estátuas budistas. É isso. They're not blowing up Buddhist statues. They're trying to Eles estão tentando se livrar das sanções. Simplesmente. Também acho que há uma mudança de mentalidade, meu clean. So the Iranians began Então os iranianos começaram a ter diálogo com eles e aos poucos passaram a apoiá-los contra a ocupação dos Estados Unidos. E sabe, o interessante é que na Síria, essas pessoas profundamente sectárias, que recebem dinheiro da Arábia Saudita, do Catar e do Erdogan, dizem que o Irã apoiou o governo sírio por motivos sectários, o que não é verdade, porque aquilo era uma guerra suja, conduzida pelo Império, e o Irã era contra o Império. No Afeganistão, o Irã é atacado por alguns tajiques e por alguns... Tá tudo bem? Por alguns tajiques, alguns hazaras, alguns chiitas, alguns uzbeques e até por alguns pashtuns seculares, porque dizem que o Irã apoia o Talibã. Pois é. Mas isso só mostra que não se trata de uma questão sectária para o Irã. No Afeganistão, o Irã apoiava o Talibã contra a ocupação dos Estados Unidos, porque a ocupação americana era o mal maior. the US occupation is the greater evil. Yeah. And Dmitry Medvedev from Russia was here. O que você acha? Você sabe que ele veio da Rússia? Ele estava aqui? Acho que ele ainda está aqui. Sim, ainda está, eu acho. Não tenho certeza. Que tipo de apoio você vê a Rússia dando ao Irã durante essa guerra? Quer dizer, isso tem sido questionado. Mas também é claro que a presença dele aqui é uma declaração bem evidente. Os iranianos ajudaram e apoiaram os russos. Helped and supported the Russians
in Ukraine, the Russians helped and supported us. Na Ucrânia, a Rússia nos ajudou e nos apoiou. Nessa guerra, eu acho que a relação entre os dois países é boa. E o Irã apoiou os russos na Ucrânia porque os Estados Unidos e a OTAN estavam tentando se expandir para a Ucrânia, para a Geórgia e depois para a Armênia e Azerbaijão. Você sabe, eles provocaram um golpe na Ucrânia. Quer dizer, eu não quero voltar a esse assunto, eu sei que o seu público já sabe disso, mas para o Irã, isso era uma questão moral. Algo que o Ocidente estava fazendo e que consideramos imoral. E a expansão da OTAN era vista como uma ameaça para toda a nossa região. Então nós apoiamos a Rússia na Ucrânia, e eles também nos apoiaram nessa guerra. Mas a gente não sai gritando por aí sobre nosso apoio à Rússia. Os iranianos não ficam gritando sobre isso na televisão, e os russos também não estão fazendo alarde na mídia. Mas a relação entre eles é próxima. Os dois sabem que se um deles fracassar, o império vai levar vantagem. Vai ficar bem no coração da Eurásia? Claro. E Israel vai estar lá também, é claro. Ao mesmo tempo, a Rússia tem uma relação muito próxima com Israel, o que, na minha opinião, ajudou a contribuir para o enfraquecimento da Síria sob o governo de Assad. Olha, eu acho que a relação da Rússia com Israel é bem complicada. E você sabe disso muito bem. É. Mas a situação na Síria é muito escabagdeni. Lembra? O Força ontem. Quer dizer, eles passaram fome. É isso mesmo. Não tinha mais dinheiro depois das sanções de César. Eles estavam de joelhos. E United States Chifasgments. A queda do governo sírio. Porque eu tinha ido ao Líbano. Assim que a guerra começou, eu fui para o Líbano. E eu estava lá quando Said Hassan Nasrallah foi martirizado. No caminho de volta para o Irã, eu passei pela Síria. E encontrei alguns amigos na Síria. E eles me contaram. Eu estava perguntando o que os sírios sentiam, como as pessoas comuns viam a guerra entre o Hezbollah e Israel. E meus amigos me disseram algo que me surpreendeu. Disseram que a maioria dos sírios é indiferente. E eu perguntei, por quê? E eles responderam, estão só tentando sobreviver. Contaram que em algumas regiões da Síria, as pessoas estão quase passando fome. Eu não sabia que a situação estava tão ruim. Fazia uns 2 ou 3 anos que eu não ia para a Síria. Mas os últimos anos foram realmente difíceis. Então os cataris, sabe, eles tinham dinheiro. Compraram pessoas, a gente precisa subir por aqui. Eles compraram, quer dizer, eles fizeram essas pessoas se ajoelharem. E muitos, quando a Síria caiu, muitos sírios esperavam que a partir dali, eles simplesmente os deixassem em paz e que a vida melhorasse. Mas as coisas não estão melhores. Agora estamos falando de geopolítica. Uma coisa que a Rússia não gostou, mas os Estados Unidos sim, foi aquele tipo de acordo secreto em que o Irã apoiou os muçulmanos da Bósnia nos anos 90. Pois é, o Bill Clinton basicamente pediu para o Irã fazer isso porque ele estava sob muita pressão dos europeus. E você sabe, os republicanos eram contra no Congresso. Então o Irã teve um papel importante. Bom, ele não pediu diretamente para os iranianos, mas também não impediu. Ele precisava deles. Quer dizer, esse não era o motivo do Irã para agir assim. Mas o meu ponto é que o Irã já ofereceu muita coisa para os Estados Unidos no passado, e mesmo assim acabou recebendo sanções secundárias do Bill Clinton em 1996. É pior do que isso. Quer dizer, depois da guerra entre o Irã e o Iraque, e depois que os Estados Unidos entraram na guerra em nome do Saddam Hussein, sabe, ontem, acho que foi ontem, foi o aniversário da queda do avião iraniano, né? É isso. 290 pessoas foram assassinadas. Eu cheguei praticamente nesse aniversário. Isso mesmo.
E eles foram assassinados no ataque naval deliberado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos mentiram e encobriram tudo, exatamente como estão fazendo com Minabe. Inclusive, acho que era um oficial naval de alta patente, acabou revelando a verdade. Que o alvo do ataque foi o avião civil, de forma intencional. 66 crianças morreram, isso mesmo. Quase 300 pessoas foram mortas. E George H.W. Bush disse, não me importo com a verdade. Não me importo com os fatos. Mas mesmo antes disso, o Irã ajudou a libertar reféns americanos que estavam nas mãos de milícias libanesas. Mas só voltando um pouco, sim, você também ajudou, porque naquela época, quer entrar andando? Vamos andando e conversando. Então não tem pra onde ir. Quer mostrar a multidão, talvez? Era uma multidão enorme. Quero dizer, a gente tá bem longe. Não estamos nem perto do Ayatollah Khamenei. Ainda falta muito para chegar lá, não sei se a gente consegue. Mas enfim, o Irã ajudou a libertar os reféns americanos. Naquela época, aliás, não existia o Hezbollah no Líbano. Havia vários grupos diferentes, e o Irã foi lá, pagou alguns desses grupos para soltarem os reféns e convenceu outros grupos a fazerem o mesmo. Certo. E o que eles receberam em troca? Mais sanções. E os Estados Unidos impediram que eles participassem da Conferência de Madrid. Olha, a Conferência de Madrid já foi uma história complicada por si só, mas o Irã organizou uma conferência paralela em Teherã e eu, na verdade, participei dela. E o líder do Hezbollah estava lá, Said Abbas Mousavi. E também havia palestinos presentes. Mas o ponto que eu quero destacar é que o Irã, na verdade, ofereceu aos americanos um campo de petróleo no Golfo Pérsico para Conoco. E então, depois da guerra, os Estados Unidos entraram no conflito em favor de Saddam, mataram iranianos e derrubaram um avião de passageiros, depois que o Irã tinha ajudado os americanos a libertar reféns no Líbano. O que os Estados Unidos fizeram foi o seguinte. Os iranianos ofereceram um campo de petróleo no Golfo Pérsico e, em resposta, os Estados Unidos sancionaram o Irã e impuseram sanções sobre o petróleo e o gás iranianos. Então, seja na Bósnia ou no Afeganistão. Porque no caso do Afeganistão, depois do 11 de setembro, os iranianos acharam que aquilo era algo sincero, quer dizer, que tinha sido um ataque da Al-Qaeda contra cidadãos americanos comuns. E os iranianos sentiram que isso era, sem dúvida, um crime contra a humanidade. Claro, hoje a crença é que houve mais do que a Al-Qaeda envolvida e que elementos israelenses e americanos também participaram. Mas naquela época, eles achavam que tinham sido apenas 19 pessoas, seguindo as ordens de Osama Bin Laden, que executaram o ataque. E os iranianos acreditavam que os americanos comuns tinham sofrido injustamente por causa desse crime contra a humanidade. E que no Afeganistão, os iranianos cooperariam para derrotar quem cometeu aquele ataque terrorista. Eu acho que eles foram um pouco ingênuos naquela época. Porque eu, pessoalmente, acho que o 11 de setembro foi, na época, eu acreditava na versão oficial. Sim, por muitos anos eu pensei assim. E depois, aos poucos, comecei a... E eu costumava ridicularizar, ou pelo menos não exatamente ridicularizar, mas ignorar quem pensava diferente. Mas de qualquer forma, até hoje, o Tucker Carlson, no documentário dele, pareceu mostrar que as coisas eram bem mais complicadas. De todo modo, por razões morais, os iranianos apoiaram, ou melhor, se opuseram à Al-Qaeda, e ajudaram os Estados Unidos no Afeganistão por causa dos crimes contra a humanidade que foram cometidos. E o Ayatollah Ali Khamenei, o presidente Ali Khamenei, ele fez parte dessas decisões para tentar reduzir a tensão com os Estados Unidos. Ele deu o aval dele para o acordo nuclear, o JCPOA. Bom, ele era o líder. Como líder, sim, como líder. Mas antes disso, lá nos anos 80, e depois de novo, você sabe, assassinatos durante as negociações.
O Irã foi atacado em 2025 durante as negociações. Iran attacked in 2025 during negotiations. O traiçoeiro. Uma coisa sobre ele é que sempre foi cético em relação aos Estados Unidos. Não, ele alertou publicamente contra isso. But he would give leeway. He would, if the government insisted, the elected government insisted that they give it a try. He would not block it because he knew that if he blocked these attempts, then later on it would hurt Iran more because people would say, well, there was an opportunity for peace, but the leadership in Iran didn't allow it. So while he was skeptical, he would give them the opportunity to try to decrease tensions. But he was always Realmente não funcionou. going to work on every occasion. And on every occasion it didn't work. So is there any hope? Então, ainda existe alguma esperança de diplomacia com os Estados Unidos neste momento, mesmo que os democratas voltem ao poder? Quer dizer, parece que eles continuam reforçando, repetidas vezes, a ideia de que qualquer gesto de boa vontade é visto como sinal de fraqueza. Esse é o problema com os Estados Unidos. That's the problem with the United States. One is the Zionist influence. The second is this. É a influência sionista. O outro, essa crença de que qualquer gesto de boa vontade é sinal de fraqueza, o que é um erro de cálculo e de entendimento. Mas eu não estou otimista em relação aos Estados Unidos. Quero dizer, ninguém sabe o que o futuro reserva para os Estados Unidos, nem o que vai acontecer com o país lá na frente. Talvez um dia surja um tipo de liderança bem diferente, num futuro não tão distante. Mas por enquanto, eu não vejo nada no horizonte, nada que me deixe otimista. Você vê algo mais no horizonte? Talvez. Optimistic about. Do you see war on the horizon? Possible. Yeah. What are they waiting for? Do que é que eles estão esperando? Dos iranianos ou dos americanos? Eu diria que os americanos, ou talvez os israelenses, é que estão mais interessados nessa guerra. I don't think they're keen on. I don't think the Americans are keen on. Eu não acho que eles estejam muito afim disso. Não acho que os americanos estejam muito afim disso. Se houver outra guerra, eles vão perder. E os iranianos agora estão aproveitando esse período para se rearmar, para se preparar. Estão exportando o máximo de petróleo possível. Estão preparando as próprias forças. Estão fazendo o que podem para estar prontos para uma possível guerra. Isso não quer dizer que vai haver guerra, mas eu acho que descartar essa possibilidade seria tolice, e ninguém está descartando a guerra. Então, o memorando de entendimento é exatamente o que o J.D. Vance disse que era. Bom, eu acho que isso só mostra o quão sinistro é o establishment político dos Estados Unidos, porque eles estão dizendo abertamente que a gente está sendo desonesto. That they're saying openly that we're just being dishonest. But it's like what Pompeo said: we lie, we cheat. É como Pompeu disse, a gente mente, engana e rouba. É tudo mentira, engano e roubo. Mas a diferença entre o Irã e outros países é que os iranianos são resilientes. Os iranianos, eles sabem o que estão fazendo. Existem divisões dentro do Irã sobre como lidar com isso, mas no geral o ceticismo em relação aos Estados Unidos é quase universal. E eu acho que os iranianos estão se preparando para uma guerra. E isso significaria que os Estados Unidos, se entrassem em outra guerra com o Irã, fracassariam. Eu não acho que a guerra seja boa para Israel, aliás, mas é boa para o Netanyahu. War is good for Israel, by the way, but it's good for Netanyahu. Good for Netanyahu. Isso é bom para o Netanyahu, mas com certeza não é bom para o Bahrein, para o Kuwait ou para os sauditas. Será que os sauditas vão fazer alguma coisa para impedir isso? Prevent this. These are proxy regimes. MBS has shifted a little. Esses são regimes de fachada. O MBS mudou um pouco desde aquele momento do Orbi, concordo, mas até onde ele pode ir? Até onde ele está disposto a ir? Lembre-se, todas essas pequenas ditaduras familiares árabes no Golfo Pérsico e na Arábia Saudita têm suas elites formadas nos Estados Unidos. Os príncipes vão para os Estados Unidos para estudar, vão para lá nas férias. Tem palácios lá, tem mansões lá, tem apartamentos lá, e muitos deles estão profundamente comprometidos. Então, eu não apostaria nisso. O que o Irã gostaria de ver é a Arábia Saudita e os outros se afastando dos Estados Unidos e criando um ambiente pacífico no Golfo Pérsico. Mas a influência americana nunca deve ser subestimada quando se trata do mundo muçulmano, onde o
Well, we're going to the mausoleum where the coffin of O caixão do falecido líder, Ayatollah Ali Khamenei. Ele foi a figura mais importante e de maior destaque assassinada no dia 28 de fevereiro. Mas você disse que perdeu amigos nesse ataque. Tenho certeza de que também deu muitos outros amigos durante a guerra. lost many other friends in the war. Oh, yes. Ah, sim, sim. How has the war changed you? Como a guerra te mudou, essas guerras e essas perdas? E também com o Irã saindo do outro lado, com a República Islâmica ainda de pé, como isso te mudou pessoalmente? Bem, How has it changed you personally? Well, sorry, all the noise. desculpa por todo esse barulho. Alguém me escreveu uma coisa para eu te dizer sobre os nativos americanos. Olha, desliga isso por um minuto, porque eles vão vir checar a gente. Turn this off for a minute because they're going to check us. So yeah, I guess my last Então acho que minha última pergunta, já que a gente está conversando há bastante tempo, é sobre como as guerras e todas as perdas que você presenciou, e também o fato de o Irã ter saído do outro lado, com a República Islâmica ainda de pé. Como tudo isso te afetou pessoalmente? Como mudou a sua forma de pensar? how it's changed your own mindset. Oes now gran excessor, niet raddating op her to When the war started, I was certain that Iran would win the war. vencer a guerra? Tudo bem, mas eu não achei que ela fosse terminar de um jeito tão decisivo. Decisively. Yeah. And E eu acho que perdi amigos nessa guerra. you know, I did lose friends in this war. I lost friends in the last war. Perdi amigos na última guerra. E também perdi amigos no Iraque, na Síria e no Líbano. Perdi amigos durante a guerra entre o Irã e o Iraque. Então tem sido uma longa jornada, com muitas perdas. Mas eu sinto que o povo iraniano está determinado. Precisamos acabar com o etnossupremacismo na Palestina. Precisamos pôr fim a essa ocupação sombria e injusta, a essa subjugação na Palestina. E a região precisa ser livre. Acho que o povo iraniano fez enormes sacrifícios pela Palestina. E claro, os palestinos também sabem que os libaneses, os iemenitas, todos eles fizeram grandes sacrifícios. Mas que sacrifício seria maior do que perder o Ayatollah Khamenei pela causa palestina? Ou Said Hassan Nasrallah, perdê-lo pela causa palestina? Eles tentaram manter árabes e iranianos separados. Tentaram manter sunitas e xiitas separados. The Sunnis and Shia separate. They tried to divide Christians and Muslims. Eles tentaram dividir cristãos e muçulmanos. E tentaram dizer aos judeus que é isso ou o sionismo, que não há outra opção além do sionismo e que todo mundo os odeia. Fizeram de tudo para criar divisão em vários níveis. E fracassaram. Fracassaram desde as eleições em Nova York até as manifestações de apoio ao Irã durante essa guerra, em países árabes por toda a região. As pessoas enxergam isso claramente. E isso me deixa otimista. Não quer dizer que eu seja ingênuo. Eu acho que os próximos dias, semanas, meses e talvez anos vão ser difíceis. Mas esse é o caminho que escolhemos. É o único caminho possível, o caminho moral. Temos um dever moral de continuar a resistência, aconteça o que acontecer. E eu acredito que no fim, vamos alcançar os resultados que buscamos desde o começo. That we've sought from the very beginning. Well, I guess it's Bom, eu acho que, como dá pra ver, não é a minha opinião. É simplesmente um fato, objetivamente. Basta olhar a quantidade de pessoas que estão vindo pra cá. Essas pessoas concordam com o que você acabou de dizer. Elas acreditam nisso. É por isso que estão aqui, para demonstrar isso. what they're here to demonstrate. Yeah, and you know, the people. This is just E sabe, isso aqui é só uma hora. 1 hour. Quero dizer, tem gente nas ruas, muita gente, há mais de 4 meses. E eles não ganham nada por isso. Não recebem nenhum tipo de apoio do governo, nem mesmo um cartão de associação do Costco. Funding from the government. They don't get Costco memberships or And that's it. Prince Mobile gift cards. I recall Cartões presente da Prince Mobile. Eu me lembro de várias vezes em que as pessoas vinham até mim e diziam, olha, a gente está nas ruas há meses. E enquanto eu falava, ainda tinha gente tentando conversar comigo.
As pessoas chegavam e diziam: olha, eu tenho problemas na família, não consigo pagar o aluguel, mas venho aqui toda noite. Quer dizer, nem todo mundo vai toda noite. Tem gente que vai uma vez por semana, talvez uma vez por mês. Talvez nos primeiros dias fossem sempre, e depois acabavam desanimando. Então, They would go and then they felt they had so desculpa, me distraí. Então é isso. As pessoas estão dizendo que estão com problemas familiares. Tipo, precisam pagar o aluguel, mas mesmo assim saem para as ruas. E agora aqui tem gente chegando desde cedo até de noite. Dá para ver as multidões indo e vindo. É porque elas sentem que essa é uma causa que precisam apoiar. Uma causa em que acreditam. E isso toma tempo, cansa. É teira. Essas pessoas poderiam, pelo menos nesse feriado, ir para outra cidade. Poderiam ir para as florestas no norte ou para a praia, passar um tempo com a família. Mas escolheram vir para cá, no calor de Teherã. E isso você viu como foi difícil para a gente chegar até aqui. E a gente ainda teve pessoas ajudando a nos guiar para conseguir chegar. people to guide us through to get here. Other people. Outras pessoas precisam andar por 10 quilômetros. Tisurmeza. Well, I can see you have many fans here. Bom, dá pra ver que você tem muitos fãs aqui. Se a gente continuar conversando, eles não vão te incomodar tanto. Tá tudo bem. Just keep talking, they won't bother you as much. It's okay. Não, é por sua causa. Eu digo pra eles que agora não dá. Bom, a gente perdeu nossos amigos. Espero que não, porque eu não faço ideia de como voltar. Não, a gente tá com os nossos amigos. Okay, At least well, some of them. Pelo menos alguns deles. Bom, por enquanto eu fiquei sem o que dizer, porque quero só aproveitar a paisagem. A gente tá chegando na Mosala agora. are we approaching the Mosallam right now? We are, yes, one of the gates. Sim, a gente tá em um dos portões. Essas pessoas estão saindo. Elas estavam lá dentro, agora estão indo embora e outras estão voltando pra dentro. Acho que esse é um dos portões, sim. Mas a pessoa que ajudou a gente a entrar tá bem atrás da gente. It's right behind us. Muito obrigado, professor. If we lose him, Porque se a gente perder ele, eu não faço ideia de como voltar. Você não quer usar o Google Maps? Acho que a internet nem funciona por aqui mesmo. around here the internet works anyway. All right, well, Certo? I don't know. I know. Dater. Nu för tu och stiskrimring det där. it'll be like Vai ser tipo a comédia de amigos mais original de todos os tempos. A gente saindo daqui. us getting out of here. Professor, thanks a lot. No. Thank you for coming. Professor, muito obrigado. Não. Eu que agradeço por ter vindo. Jim, eu sei que você se mete em mais encrenca do que eu, então obrigado por ter vindo. Mas é uma boa encrenca. Tenho certeza de que é uma boa encrenca, por enquanto. Espero que ninguém te incomode no caminho de volta. Se incomodarem, eu vou dizer que a gente odeia ele e que tá tentando sequestrar ele por resgate. Mas ele, durante todo o processo, jurou lealdade a... Ele não fez nada além de jurar lealdade à bandeira dos Estados Unidos da América. Quando me importunam, eu pergunto, o que vocês querem? Ele espancou o cara, mas deu total apoio ao Trump. Eu escapei como refém do Morandi. E você sabe que o Piers Morgan, toda vez que eu convido ele para o Irã, ele diz, você vai me entregar para os guardas. He says, "You'll hand me over to the guards and." You have to pay him. I mean, the Saudis paid him a lot of money to be on stage. Você tem que pagar para ele. Quer dizer, os sauditas pagaram uma grana alta para ele subir no palco com a Hillary Clinton. E olha, tudo é possível. Mas ele devia pagar para vir aqui. Eu vim de classe econômica, 20 horas direto de Washington até Mossul. E quando eu voltar, se alguém quiser saber o que eu fiz, é só assistir ao The Grey Zone. Tá tudo público. Eu vou mostrar para todo mundo o máximo que eu puder sobre a minha viagem. E é isso. And this is it.
Chegamos ao nosso destino com o professor Mohammad Marandi.